Para o Skinner, como é uma questão comportamental, são comportamentos diferentes. Então, as coisas são comportamentos diferentes. Então, por exemplo, ele dá esse exemplo eh, no livro, no Verbal Behavior, ele tem muito desse exemplo. Quando ela falou do que horas são? E aparentemente é uma pergunta, mas não é exatamente uma pergunta, às vezes é uma repreensão, né? Tipo, você chegou atrasado. Ou vamos encerrar isso aqui, né? Que horas são? Aí a pessoa se tocar que tá na hora de, né? Não, tô dizendo, você entende a lógica, sabe? Às vezes quando você fala, eu tô dizendo isso do ponto de vista, você tem que dizer, "Ei", só para você, ou você diz, olha, nossa, hoje tá frio. E é uma maneira de você dizer, tem como você diminuir o volume do ar? Viu, Herbert? Não, gente. Não, são só exemplos, não tá frio. Veja, eu tô querendo dizer, são exemplos assim que a gente costuma usar. Então, o que eu quero dizer é que são comportamentos diferentes. A forma é a mesma, a função é outra. Então, como a gente adquire essas questões, faz parte do seu processo exatamente cultural, evolutivo. Que são as regras do jogo. As regras do jogo. Então, você falou, a criança está dentro da regra do jogo, ela está dentro da regra do jogo e ela joga esse jogo aqui conforme essas regras. Não quer dizer que ela possa extrapolar essas regras, não. Por isso que eu estou falando. Eu fiz, quando saiu esse livro, que não existe mais, mas eu posso até disponibilizar, que falava exatamente sobre essa questão do comportamento novo no behaviorismo. O que isso quer dizer? Está dizendo, olha, existem mecanismos em que você produz novidade. Esses mecanismos eles estão aí, eles podem ser mapeados como você faz isso, né? Então a criança está na regra do jogo sintático e tal, mas nada impede que ela fale outras coisas, tanto que essas expressões, inclusive, são formadas, às vezes, ao contrário da própria gramática local, até um certo ponto também. Tudo aqui é discutível, mas, por exemplo, você usa, às vezes, expressões, como você disse, que não seriam possíveis do ponto de vista da compreensão, ou não seriam possíveis até do ponto de vista da lógica, da ordem das palavras, né? Em como você usa aquela ordem, como você usa. Isso, inclusive, ele menciona isso, ele dá exatamente esses exemplos, da ordem, quando você troca. Mas uma coisa bacana, eu acho que para a gente tentar sintetizar isso, são dois pontos. Primeiro, por Skinner, como são comportamentos, ele define funcionalmente cada comportamento. Então, você dizer está chovendo não quer dizer muita coisa. Você não consegue dizer se isso é que ele chamaria de um tato, em que eu olho lá fora e digo, tá chovendo, porque realmente está chovendo. Hoje eu digo tá chovendo como uma mãe que diz, tá chovendo, aí o filho fala, vou pegar aqui meu guarda-chuva para ele sair, né? Então você só vai saber a função do comportamento a partir daquele, né, daquele momento. Então, a análise que você vai fazer enquanto pessoa que analisa a fala ou analisa a linguagem, porque a linguagem é mais do que fala, comportamento vocal é uma forma de comportamento verbal, né? Então, tem a ver com a função. Então, a mesma topografia, no sentido de a mesma forma, pode ter funções completamente diferentes, e isso é aprendido com a questão realmente cultural. Então, isso o Skinner diria isso, e ele dá esses exemplos aqui. Mas uma coisa bacana que eu acho que eu falei que era no segundo ponto interessante, talvez da análise skinneriana, está relacionada a essa questão de com o que a sua cultura se preocupa. Então, a sua cultura se preocupa com diversas formas e produzir coisas novas ou de permanecer na mesma? Porque é isso que dá a regra do jogo, num certo sentido. Então, quando você expõe o indivíduo a novas contingências, a gente diria a novas situações, o que você está fazendo, e você faz isso até às vezes deliberadamente, o que você faz isso é que você almeja a produção de coisas que sejam novidade. Novas contingências, novas situações podem produzir novos comportamentos, novidades reais numa determinada situação. Então, ele até fala de procedimentos possíveis para você fazer isso. Agora, culturalmente, você precisa entender se isso é interessante ou não. Hoje, por exemplo, vai eu falar de alguma polêmica de novo. Essa massificação das músicas, por exemplo, que a gente tem. Eu não consigo dizer das cantoras que cantam música sertaneja quem é uma e quem é a outra facilmente, porque não as ouço frequentemente. Mas as letras são parecidas, o tom de voz é parecido, é tudo muito parecido. Então, você tem uma maçaroca ali que é muito. Uma poderia cantar a música da outra facilmente e isso não teria problema. Antigamente, talvez, aí falando do meu ponto de vista, nós tínhamos uma variedade maior de músicas, né? Você tinha uma variedade maior nas rádios, eu via de tudo um pouco, e não era uma coisa tão. Então, veja,
Ali você tinha o quê? O que explica uma coisa como essa? Que culturalmente naquela época você poderia ter aspectos que produzissem isso, né, que se fomentasse isso de alguma forma, talvez não, Intencional. intencionalmente, mas existia ali um caldo que você pode vasculhar, inclusive quais são as variáveis que estavam ali, para fazer uma análise sobre isso. E hoje em dia não, há outras variáveis aí valendo e está valendo uma questão, uma regra do jogo muito mais restrita, do que você pode falar, do que você pode fazer, de como você vai fazer a sua estrutura. Aí o Skinner, às vezes, ele colocava essas perguntas para a gente, talvez seja uma pergunta interessante para a gente fazer aqui, com o que a sua cultura se preocupa? Porque quanto mais ela vai sobreviver e vai ser interessante, quanto mais respostas e novidades ela conseguir criar. Mas não novidade por novidade, né? Qualquer novidade serve, né? Porque você pode também ter novidades horrorosas, não é disso que eu estou falando, né? Que qualquer novidade é evolução no sentido de melhoria. Mas ele está dizendo, se você quer manter o progresso, você precisa fomentar esse tipo de coisa. Isso na linguagem ou em qualquer outro comportamento. Então é muito interessante da gente partir do pressuposto, porque quando você vai falando para mim assim: "Ah, a criança já está dentro da regra do jogo", ela está. Mas se a sua cultura permitir, você tem aí a licença poética e outras coisas, né, você permitir, você pode avançar. Mais do que isso, é tentar entender que, para ele, essas coisas são comportamentos são coisas diferentes. Então, compreender é um tipo de comportamento, produzir é outro tipo de comportamento, e quando você produz, você tem vários comportamentos diferentes ali. Podem ser diferentes operantes ali atuando de acordo com as variáveis que determinam esse comportamento. Então é uma análise difícil de se fazer, no sentido de que é complexa, não sei o quanto da nossa audiência, o que ele consegue captar desse tipo de coisa. Mas se você me perguntou como esse Skinner lidaria com isso, eu acho que ele lidaria muito tranquilamente, porque ele vai dizer: "Ué, são comportamentos diferentes, comprem o que ela está chamando aqui de pragmática, o que ela está chamando, dessas vertentes, é porque são realmente esferas diferentes de uma coisa. Então cada um desses comportamentos são funcionalmente relacionados a determinadas situações e variáveis". Entendeu? Sim. Então, essa é uma questão. Então, por exemplo, uma criança pode ser capaz de copiar do quadro, para tentar dar um exemplo claro, uma palavra, mas não ser capaz de escrevê-la sob ditado, porque são comportamentos diferentes. Um você está fazendo com base na sua visão do que está escrito, o outro você está fazendo com base numa discriminação auditiva. São comportamentos diferentes para ele, apesar da palavra ser a mesma. Ela acabou de copiar cenoura, mas ela vai lá e escreve cenoura. Com S. E sem o, né, enfim. Então veja, porque aí ela está baseada em outro ponto de vista. Então por isso que isso é muito tranquilo dele dizer, ele vai dizer: "Ó, porque são comportamentos diferentes, por isso você deve entender de cada um deles, que se o seu objetivo for um ensino, você vai ter que trabalhar com cada uma dessas questões". Então não é porque a pessoa é uma grande leitora que ela vai ser uma grande produtora de discursos, né, porque são comportamentos diferentes. Ela pode ler muito bem, entender muito daquilo, mas não ser, a gente diz, né, capaz de passar. Porque são habilidades e comportamentos realmente diferentes, mesmo, mas por isso que seria assim, são comportamentos, ela pode reproduzir uma coisa num modo e no outro e terem função diferente. Como a gente falou aqui, a função do aro, o abaixo aro, a topografia é a mesma, ela pode reproduzir um texto, mas ela não ser capaz de fazer isso de uma outra forma, ou ela pode ser capaz de entender o que é mãe e não ser capaz ainda de falar mamãe, ou ela pode, enfim, porque são todos comportamentos diferentes. Por isso que ele abre o livro dele falando sobre essas questões de uma análise funcional, e aí ele expõe alguns tipos de operantes verbais, funcionalmente, explicados, com relação que podem ter a mesma forma, mas não a mesma função, por isso são determinados por variáveis diferentes e exigem compreensões diferentes.